Aleluia, a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vai clicando aí nesse aviãozinho que tem no canto aí, marca o irmão. Chama ele para adorar o Senhor, para ouvir da palavra de Deus, amém, nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Deus, quão profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, Paizinho, entramos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te glorificar, Pai, para clamar a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, meu Deus, clamamos a Ti, Deus, olhando para Ti, Senhor, que acreditamos no amanhã, Pai, olhando, Senhor, para Ti, Senhor, que acreditamos, Senhor, que o sol para a nossa nação, ele aparecerá novamente, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, Deus. Os nossos olhos estão em Ti, Deus. Vem com Tua glória, Pai, vem com Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, que seja um tempo de despertar, Pai, para a Tua igreja. Que chegou o tempo de despertar para a Tua igreja, Senhor. O tempo, Senhor, que a Tua igreja, Pai, se levanta dos bancos, Senhor, e dobra os seus joelhos, clamando a Ti, Deus, para que a Tua glória venha, Senhor, para que o principado da corrupção caia, Deus, para que a ganância, Senhor, caia por terra, Pai, e que a nossa nação, Deus, se renda a Ti, Pai. É o nosso clamor a Ti, Deus, é o nosso clamor a Ti, Deus, é o nosso clamor a Ti, Senhor. Olha a Tua glória, Senhor, varre essa nação com a Tua glória, dos quatro cantos, Senhor, dessa nação, Pai, em nome de Jesus. Temos orado e clamado, Senhor, a Ti para não sermos estatísticas, Pai. Invade os hospitais com Tua glória, com Tua unção, com Teu bálsamo, Deus. Inunda, Senhor, com a Tua cura, Pai, para que haja uma cura completa, não só no corpo, mas na alma, no espírito, na mente do povo, Deus. É o nosso clamor a Ti, Pai. Abençoa os nossos governantes, Senhor, dá discernimento, Pai. Oh, Senhor, não deixa a ganância assumir, Pai, mas que caiam, Senhor, as muralhas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. A sabedoria, Senhor, nosso presidente, Deus. Em nome de Jesus, traz estratégia, Pai, aos seus ministros. Oh, Deus, aos governadores, aos prefeitos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. É o nosso clamor a Ti, Deus. É o nosso clamor a Ti, Deus. Clamamos, Pai, por aquele que não tem o que comer, Senhor, Deus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. Em nome de Jesus.
sempre. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queria aproveitar para lembrar você do nosso projeto Doe Amor. Nós temos 2 pontos de recebimento de mantimentos. Fica na rua José Alexandre, número 79, na casa da irmã Andréa. E também lá na Igreja do Evangelho Pleno, Avenida Benjamin Barroso, 366. Em nome de Jesus, abra seu coração. 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 pacote de macarrão, 1 pacote de sal. Que você possa abrir seu coração, divulgar esse projeto para outras pessoas. Nós temos conseguido muito, mas bastante alimento com pessoas que não são da nossa congregação e que estão abrindo mão mesmo do entregando ali para a gente, muitas vezes depositando o valor para que a gente compre a mercadoria, o mantimento. Então, em nome de Jesus, não esqueça, doe amor. Amém? Vou passar a palavra para o pastor Bosco, pastora Célia. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz para a Igreja do Avivamento. Graça e paz para a Igreja do Avivamento. Almas, Certo? Almas, células, famílias saradas. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Isso. Uma boa noite a todos. Bom estar É com uma vocês. alegria, um prazer estar mais uma vez aqui em nossos estúdios, levando aqui a palavra de esperança, a palavra de salvação, a palavra que conforta, pela palavra que revoluciona, a palavra que transforma, a palavra que faz coisas tremendas nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Muita alegria que nós estamos mais uma vez, mais uma quarta-feira aqui com os irmãos. E queremos declarar nossa saudade de estar junto, de sentir, né, a presença de cada um conosco. E nossa oração tem sido que Deus abrevie esse tempo, que logo nós possamos estar de volta, né, nas nossas classes de escola bíblica, nas quartas-feiras, nos nossos cultos. Graças a Deus, Deus tem escutado as nossas orações e certamente Ele está agindo a nosso favor e a favor da igreja dele, do povo dele, né? Então esse é um tempo que nós agradecemos a Deus o privilégio de ter esse meio. E vamos orar para que esse meio de comunicação, né, não nos seja realmente tirado, nem proibido. E que nós possamos chegar na casa de cada um com a palavra de Deus, com a oração. E estamos também disponíveis para os irmãos conversar no Zap, no telefone. Então, procure, temos os pastores também, Geilson, Rosângela, Paulo de Deus, Irlene, que também se dispõe se os irmãos precisarem de alguma coisa. Nós estamos aqui para servir. E nós vamos orar agora, pedir a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Bosco, né? Para que ele possa ministrar debaixo da graça, da autoridade do Senhor aos nossos corações. Amém. Compartilhe com alguém, com algum amigo. É a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Então compartilhe com alguém, tá? Para que alguém se ligue nessa hora aqui conosco e possa receber a palavra de vida, a palavra de salvação, uma palavra que venha alegrar e dar esperança ao coração. Em nome de Jesus, tá? Então vamos orar. Vamos orar. Pai querido, eterno, maravilhoso, bondoso, soberano Senhor, na tua santa e gloriosa presença, Senhor, nós estamos aqui rendidos, Pai. Como instrumentos teus nos rendemos. Usa-nos, glorifica teu nome, edifica, exorta e consola o teu povo através das nossas vidas, Pai.
que o teu servo fale do teu coração para o coração de cada um de nós, Senhor. E que este rio de águas correntes e vivas possam fluir, Senhor Deus amado, de nós para outras pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não sabem o quanto tu as amas, Senhor. Em nome de Jesus, toma, Senhor, o teu servo nas tuas mãos, pois nós oramos já agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor Bosco. Como havíamos prometido na quarta-feira da semana passada, nós estamos fazendo um estudo do Salmo de número 46. Estamos fazendo uma ministração desse salmo e queremos que você acompanhe esse salmo. E eu queria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia, ou, se quiser, escute o que o salmo diz. É um salmo curto, muito curto, mas de uma profundidade, de uma transmissão de esperança para aquele que está aflito, para aquele que está no momento de guerra, no momento de tribulação, no momento de angústia. Esse salmo realmente é um remédio, é uma vacina, é um combustível, é uma vitamina vinda lá do trono de Deus para todos esses que estão enfrentando alguma provação na sua vida, alguma tribulação na sua vida. O salmo diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia ou na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos vales. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Terras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Nós iniciamos na semana passada esse estudo, que nós dividimos em 3 etapas, do primeiro até o terceiro versículo, e hoje nós vamos estar meditando do 4º versículo ao versículo de número 7. Para na outra quarta-feira, então, estarmos aqui meditando sobre os versículos 9, 10 e 11. Eu quero então fazer uma pequena recordação ou lembrança daquilo que nós estudamos acerca desse salmo, para que você se situe, se contextualize em tudo aquilo que nós vamos ministrar. Essa é uma forma que eu tenho usado nos meus anos de professor de escola bíblica e tem dado muito certo. Eu sempre gosto de relembrar pontos da aula anterior. E nós vamos fazer isso agora, porque isso é muito salutar e é pedagógico. Esse texto, ele nos fala de um momento muito difícil em Israel. É o contexto histórico desse salmo. Acontece por ocasião
em que Deus livrou Israel da mão dos assírios, no período do reinado do rei Ezequias. Com certeza, eu estou lembrando isso que eu disse a vocês na semana passada. Esse salmo foi a inspiração da música, do hino, da reforma protestante, através de Martinho Lutero, que ele disse: castelo forte é o nosso rei, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Nessa ocasião, o rei Ezequias era o rei de Israel, e ele era um poeta, e deve com toda certeza também ter elaborado, ter sido inspirado a compor o Salmo de número 47 e o Salmo de número 48, pois todos esses salmos eles expressam a celebração no mesmo contexto de vitória sobre o inimigo. Os pronomes de tratamento nós, nosso, apontam para uma mensagem de encorajamento e adoração coletiva. O mote e a ementa e a mensagem central desse salmo é a certeza da presença do Senhor. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Para com aqueles que são seus. Então, significa o quê? Você pode ficar da certeza de que Deus está presente, bem presente, junto a você, na sua casa, na sua família, dos seus sonhos, em tudo na sua vida. E também o Salmo nos leva a confiar nele durante os momentos tormentosos, difíceis ou escuros da nossa vida. Ele expressa o que o Senhor é para com aqueles que nele têm confiança. Então, esse foi o contexto de tudo aquilo que nós estivemos estudando desde de quarta-feira passada, no primeiro, no segundo e no terceiro versículo. E vamos dar prosseguimento. Hoje nós vamos estar atentando para os versículos 4, 5, 6 e 7, quando diz que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Eu quero nesse momento dizer a você, coloque isso no seu coração. Sem a presença de Deus na vida, a vida que já é difícil de se viver, se torna realmente um fardo muito pesado de tristezas. Nesses 4 versos desse salmo, temos alguns fatos importantíssimos que nos motivam a enfrentar as circunstâncias adversas da vida e nos faz nos encher de alegria, de esperança em todos os momentos da nossa vida. A cidade de Jerusalém, ela encontrava-se naquela ocasião sitiada. Sitiada por quem? O exército de Senaqueribe, que era o rei poderoso da Assíria. E aquela cidade, ela tinha os seus muros, ela tinha a sua guarda. E ela foi construída fora daquilo que era o padrão, e é o padrão das grandes cidades serem construídas à beira de rios. Então, eram pouquíssimas as cidades da antiguidade construídas longe dos rios. Se você observar, você vai ver que a maioria de todas as cidades da antiguidade, elas eram construídas à beira de rios. Jerusalém era uma delas. Jerusalém não foi construída próximo ao rio, ao lado de um rio, no ribeiro de um rio, nas margens de um rio. E o seu abastecimento dependia, sabe de quê? Dos mananciais de Gion, no vale de Cedron, que distavam cerca de 13,1 quilômetros. Era aí a situação demográfica, era onde estava a cidade de Jerusalém. Ezequias, de forma muito sábia, construiu um sistema subterrâneo que levava a água daqueles mananciais ao tanque de Siloé, dentro da cidade de Jerusalém, de tal forma que havia bastante água disponível para o abastecimento da cidade. E nós podemos ver isso dentro de 2 passagens bíblicas.
no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 20, que diz assim: quanto aos mais atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Também, o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e as canalizou para a cidade de Davi. Ezequias, naquela ocasião, prosperou. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 32, verso de número 20. Mas uma coisa é que nós temos que ver. A cidade estava sitiada. Ela não podia nem entrar, nem sair. O rei Senaqueribe usava de uma tática militar de fazer com que o povo ficasse dentro daquela fortaleza, e ali ia acabando seu abastecimento de alimentos e também de água. Mas o rei Senaqueribe não entendia porque não faltava água dentro da cidade de Jerusalém. E aquele povo ficou ali, e juntamente com o rei, eles estavam realmente angustiados, que você observa que a expressão do Salmo, no seu versículo 1, diz: socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o rio de águas vivas. Isso aqui o Salmo que realmente quer nos mostrar. O versículo de número 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, este Deus, ele é o rio de água viva, que o salmista, ele entendeu, ele recebeu toda aquela orientação do Senhor para expressar isso, e ele teve provas cabais do que realmente ele estava dizendo. O outro salmista, o salmista Davi, expressa de forma também sábia que Deus é o que cumpre, é o que supre com água da vida aos seus. Preste atenção o que diz o Salmo de número 36, verso de número 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Também tem um outro salmo de Davi que diz assim: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, ribeiros de Deus são abundantes de água, prepara o cereal porque para isso dispõe. E os filhos de Corá, também na composição de um dos salmos, Salmos 87, verso 7, ele diz: todos os cantores saltando de júbilo entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. A fonte da nossa vida, pastor Essélio, a fonte de todos nós aqui, ouvindo e me vendo, a tua fonte, a nossa fonte está no Senhor. Glória a Deus. É Ele, este abastecedor das nossas vidas. Também o rei Ezequias corrobora com essa confiança através da expressão de júbilo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No tempo do rei Acaz, quase contemporâneo também de Ezequias, o profeta Isaías comparou uma invasão dos assírios a um rio transbordante em fúria, mas lembrou ao povo de que Deus era um rio tranquilo, era um Siloé, que lhes traria a paz. Isso você, se quiser anotar para verificar, não dá tempo de nós lermos isso aqui, está no profeta Isaías, capítulo de número 8, verso de 1 a 10. Eu vou repetir.
o profeta Isaías comparou uma invasão dos assírios a um rio transbordante em fúria. Mas lembrou ao povo de Deus que há um rio tranquilo. E esse rio ele chama de Siloé, que ele lhes traria a paz. Coisa maravilhosa, não é? Hein? Que coisa realmente maravilhosa. Precisamos desse rio todo o tempo. Aquele rio, passava por dentro de Jerusalém. E o salmista até mesmo não via. Até as pessoas, não tem rio aqui, a cidade não foi construída dentro do rio. Mas o rio de Deus passava dentro daquela cidade. Deus estava no meio dela. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa também. Jesus confirma o que os salmistas expressaram. Jesus Cristo, isso está escrito inclusive lá no livro do apóstolo João, capítulo de número 7. Jesus Cristo tinha ido àquela festa ali, fala que era a festa dos tabernáculos, e diz a palavra no capítulo 7, verso de número 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem bebe desta água, do seu interior jorrará rios, tanto para a vida eterna, como rios também que inundam por onde esta água há de passar. E todos nós somos esses canais que o Senhor tem usado para o transporte desta água que vem do rio dele. Ele que é o nosso rio. Ele nos enche, nós transportamos estas águas para abastecer aqueles que estão com sede. Seja você, pastora Célia, seja você, a nossa cinegrafista que está aqui, Maiara, seja você este rio, sejamos todos nós este rio, para abastecer nesses momentos de tanta sequidão em que passa a humanidade, sejamos este rio que nos foi outorgado a sermos rio pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora nós podemos ver aqui uma coisa interessante. Jerusalém era uma cidade santa. Era uma cidade separada por Deus e abrigava o santuário do Altíssimo. Você observa aqui, o que diz aqui? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Era uma cidade separada por Deus e abrigava ali o santuário do Altíssimo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesse instante. Porém, isso não é garantia de vitória. Eu estava observando, estudando agora nessa tarde essa passagem, pastora Célia, e o Espírito Santo me conduziu lá no livro de Jeremias, capítulo 7, verso de 1 a 8, onde o povo estava ali confiando tão somente no templo. E ali está esse templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E estavam em derrota. Não é o templo do Senhor que nos vai garantir esta vitória. Nem mesmo a arca, na época, lá ainda quando o povo de Deus estava no deserto, foi garantia para a vitória do povo, embora ali mostrasse a presença de Deus. A arca foi tomada pelos filisteus, mesmo indo com os filhos de Eli, que estavam desconcertados, preste atenção a essa palavra que eu estou dizendo, estavam desconcertados. Estava totalmente desconcertado. E conduzia aquela arca. Ali era o símbolo da presença de Deus, sem dúvida. Mas eles tiveram derrota. Os filisteus terminaram tomando a arca. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Só há garantia da manifestação de Deus quando o povo e o
seu rei, ele se quebranta diante de Deus. Se voltam para Deus. Quando se voltam para Deus. Para que o Senhor os ouvisse e salvasse, o povo precisava se voltar imediatamente para o Senhor, com uma atitude de contrição, porque há um coração contrito, Deus não existe. É verdade. E foi isso, meus amados irmãos, que Ezequias e o povo de Jerusalém, o povo que estava ali na cidade de Jerusalém, fez. Esse povo se quebrantou, esse povo buscou o Senhor, esse povo reconheceu que o Deus Altíssimo, como diz a palavra aqui do Senhor, o Altíssimo está no meio dela. O santuário das moradas do Altíssimo estava ali. E Deus, então, ele que ouve a oração, ele que sonda os nossos corações, que sonda o teu coração, ele não tardou em vir trazendo o seu socorro para aquele povo. Deus socorreu Jerusalém quando o dia amanheceu. Presta atenção, foi numa noite realmente de tormento. Estava lá o exército cercando, o exército inimigo dos assírios cercando, de uma forma muito ostensiva. Era para ver derrota, era para ver realmente arrasar completamente a cidade de Jerusalém, a morada do Altíssimo. Mas aquele povo estava ali, quebrantado, estava em oração. É aquela expressão que diz lá em Crônicas 7,14. Se o meu povo, Se chama pelo meu nome. fale alto. Se o meu povo que se chama pelo... Meu nome. Se o quê? Se humilhar. Se humilhar. Me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. Então Então eu ouvirei do céu. E sararei o Lembrarei quê? dos seus pecados e sararei a sua terra. Será que isso não é o que nós estamos precisando nesse momento para o nosso Brasil? Com certeza. Será que não é isso que Deus está falando para todos nós nesse momento de tanta guerra, de tanta tormenta que nós estamos passando? Nós estamos vivendo uma guerra, meus amados irmãos. É guerra na área da saúde, com essa pandemia. É guerra na área social. Tantas e tantas mortes violentas estão acontecendo nestes últimos dias. Se você pega a estatística das pessoas que estão sendo assassinadas, é realmente estarrecedor. No ano passado morreu quase 70 mil pessoas no Brasil pela bala. De bala. De bala. 70 mil pessoas. Isso é uma guerra realmente. Nem na guerra do Vietnã, nos anos 60 e 70, aconteceu isso que nós estamos vendo no Brasil. Então, nós estamos travando aqui uma guerra na área da saúde, na área espiritual, na área econômica, na área política e na área jurídica da nossa nação. É um principado que está atuando de uma forma tão violenta, e aqui eu faço até um parêntese, semelhante talvez àquilo que Senaqueribe estava fazendo lá com a cidade de Jerusalém. Mas ali dentro havia alguém que temia ao Senhor. O rei Ezequias é um rei que temeu ao Senhor, que agradou ao Senhor, que levou o povo novamente a entender que sem Deus nós não somos coisa nenhuma e não vamos para canto nenhum. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. E Jesus Cristo disse isso quando ele mesmo se comparou à videira verdadeira, que é Israel. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o Israel verdadeiro, e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então, nesse momento, amados, de guerra,
Não é momento para que você esteja criticando a autoridade A, a autoridade B. Nós precisamos estar juntos orando pelas nossas autoridades. Nós precisamos nesse instante pedir que este principado maldito, que tenta de todas as formas destruir a nossa nação, entregar a nossa nação a inimigos externos, este principado seja destituído, aniquilado imediatamente pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque é uma promessa da palavra do nosso Deus. O apóstolo João, em uma de suas cartas, ele diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E tudo isso que está acontecendo, eu vejo, amados irmãos, pelos olhos da fé, que é uma obra gigantesca do maligno, para tentar, então, nos desastabilizar, para que tenta, nesse momento, acabar, certo, com as nossas esperanças, que tenta... Amado, vem, e vamos começar uma corrente de oração, uma corrente de jejum. Nós, do próximo sábado, irmãos, estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Vamos tirar o sábado para jejuarmos, fazermos um jejum. Aqueles que puderem fazer um jejum total, façam o jejum total, do café até a hora da Santa Ceia. E depois da Santa Ceia, então você quebra o seu jejum. Vamos orar para o Senhor. Vamos colocar este inimigo, este principado maldito, debaixo dos pés da igreja. Porque nós temos poder dado pelo Senhor para fazermos isso. Você observa, amados irmãos, que a palavra diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amados, quando foi da manhã, pastora Célia, sabe o que aconteceu? Ezequias olhou, certo? E onde é que está o exército de Senaqueribe? Onde estão os oficiais de Senaqueribe? Onde está o rei que pomposamente estava ali, afrontando o Deus vivo? Onde ele estava ele? E ele observou que todo aquele ao redor de Jerusalém haviam 185.000 soldados dos assírios mortos. E Deus mandou Senaqueribe de volta para sua casa, lá na Síria, onde ali ele chegou e foi assassinado pelos próprios filhos. Desse jeito, para fazer. A palavra é isso que eu estou lhe dizendo. Através do profeta Isaías, capítulo 33, capítulo 37, verso 36, 33 e 35. Pelo que a Síria, diz o Senhor. Assim. Pelo que assim, diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Que você vê que Davi, mesmo morto, o Senhor ainda honrava as atitudes de Davi, o comportamento de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem temeroso a Deus. Eu vou concluir essa passagem lendo aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, como na realidade não foi. Deus a ajudará ao romper da manhã, como na realidade aconteceu. Os soldados estavam totalmente ali, mortos, 185.000 soldados. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. Bastou a voz do Senhor. Bastou somente a voz do Senhor. Basta um gesto do Senhor. Basta uma atitude do Senhor. Basta ser um estalo do Senhor. Para que todo este principado
que tem tentado destruir a nação brasileira, ele caia por terra na autoridade do nome do Senhor. E o versículo de número 7 diz: o Senhor dos exércitos. Oh, glória. É o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o Senhor dos Nós exércitos. precisamos, Senhor. Está aonde? Conosco. Está Conosco. conosco. Ele Glória. está com você. Está conosco. Ele está conosco. Igreja do Glória Senhor. a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Ele Senhor está dos exércitos conosco. está na tua casa. Seremos mais que vencedores, Senhor. O rei de Somos Jacó é o o nosso. nosso refúgio. Eu quero concluir, amados irmãos, dizendo uma coisa para você. Não há dúvida de que Jeová é o Altíssimo. Bastou ele dar uma ordem e o inimigo foi derrotado. Bastou a palavra tua. Ele é o Senhor dos exércitos. Derrota, Senhor. O comandante de Deus, do Deus dos exércitos e o próprio Deus está sempre conosco. Isso nós podemos ver, inclusive, pastor Célia, no livro de Josué, no capítulo 5, verso 13 e 15, quando apresentou-se aquele príncipe diante de Josué, e Josué perguntou: és um dos nossos ou dos inimigos? Ele foi e disse: eu sou o príncipe do rei eterno, do soberano, do Altíssimo. Eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos e que vim aqui para te ajudar. Também em toda e qualquer circunstância, eu quero lhe dizer, nós dispomos da água do rio de Deus para nos alegrar e nos encher de shalom, encher de paz. Que Aleluia. Deus abençoe-nos muitíssimo, Amém. em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver o final dessa história toda e você vai se alegrar cada vez mais, sabendo que este Deus, o Deus dos exércitos, ele é Deus presente na hora da angústia. Que Deus abençoe você, Glória a Deus. em nome de Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre
está sempre de braços abertos para mim. Oh, glória, bendito é teu nome, Senhor. Bendito seja teu nome. Paizinho querido, nesta hora, Senhor, nós queremos aqui juntos, Pai, com o teu povo que nos ouve, nos assiste, ergue a nossa voz, Senhor, em súplica, Senhor Deus amado, para que, ó Deus, o rio passe na nossa nação. Este rio que alegra as moradas do Senhor, esse rio de vida passe na nossa nação. Aleluia, Jesus. Que todo espírito de morte, toda profecia maldita lançada sobre os quantos vão morrer nesta terra, seja por terra e fiquem confundidos os demônios, os espíritos malignos que usam essas pessoas. Que eles se confundam e saibam que só tu és Deus. E só tu tens poder sobre vida e a morte. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos, juiz de toda a terra, já que os juízes dessa terra não fazem valer a justiça, que tu, juiz eterno, faça valer a tua justiça nessa terra. Que tu lave com teu rio todos os corruptos desta nação, Senhor. Todos aqueles que querem ganhar em cima do suor do povo, Senhor. Que querem, Senhor, viver sugando sangue, Senhor, deste povo brasileiro já tão sofrido. Em nome de Jesus, Senhor dos exércitos, tu estás conosco. Senhor dos exércitos, precisamos do teu exército sobre a nação brasileira. Manieta as forças desse principado que está sobre a nação brasileira. Liberta os cativos, Pai. Liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração. Amém. Que o teu povo seja como uma só voz na tua presença, Senhor. Assim seja, Senhor. Faz justiça, juiz de toda a terra. Ser com aqueles, Pai, que não tem a quem recorrer, que esperam, Senhor, da justiça dessa nação, e ela nunca chega, Senhor. Mas tu podes fazer justiça. E também, Senhor, te pedimos, tu que conhece o profundo e o escondido, porque contigo habita a luz. Aleluia. Que tu revele, Senhor, e traga à luz aquilo que foi feito nas recâmeras. Todo conluio feito, Senhor, para destruir esta nação, para torná-la um país, Senhor, comunista e socialista. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós te imploramos, Pai. Nós suplicamos, Paizinho, que tu traga a luz e revele todos os crimes que ainda não foram, Senhor Deus amado, solucionados. Que sejam solucionados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E, ó Deus amado, estejam todos aqueles que merecem estar na cadeia, e aqueles que são livres, Pai, que não há culpa, possam estar livres, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sei, ó Deus amado, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, sei com toda a equipe, passa teu sangue e une e qualquer estratégia de divisão da nação, seja por terra, em nome de Jesus. Toda estratégia que o inimigo tem usado para dividir a equipe de ministros, seja por terra, destruída, em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor, no propósito de fazer o melhor para a nação brasileira, para o povo do Brasil. E nesse momento, Senhor, eu te imploro pela tua igreja, que ela se levante, Senhor. Oh, meu Deus, eu clamo pela tua igreja, pelo teu povo. Perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa toda a omissão do teu povo, Senhor. Amém. Perdoa, meu Deus. Amém. Levanta a tua igreja, Senhor. Que ela fique diante de ti, Senhor, sem ter do que se envergonhar naquele grande dia, Pai. Perdoa o nosso pecado, Senhor.
Perdoa o nosso pecado de omissão e o de comissão, Senhor. Porque certamente temos pecado contra Ti, Senhor. Amém. Mas que, ó Deus amado, Tu nos perdoe. Que Tu nos perdoe, Senhor, e que venha e sare a nossa terra. Queremos que Tu cure o Brasil de uma maneira sobrenatural, como Tu fizeste, Senhor, com o Teu servo, que destruiu ali 185 mil soldados, Pai, inimigos, Pai, e mandou embora para longe aquele que tinha Te afrontado. Em nome de Jesus Cristo, de uma maneira sobrenatural, sem que eles precisassem pegar em nenhuma arma, Senhor. Tu deu vitória, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim com a nação brasileira. Pois nós oramos a Ti, te suplicamos no nome bendito de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nesse instante encerrar. Só falta um minuto. Vamos nesse instante orar, certo? Porque só falta um minuto, entendeu? E eu quero abençoar você com a bênção que Deus mandou abençoar os filhos de Israel, e nós somos filhos de Israel pelo poder de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Sim, Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê muita paz, muito shalom, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sábado. Até sábado na ceia. Ceia em casa, sábado, às 18 horas. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos.